Deixa eu aproveitar aqui e apresentar a vocês o Leonardo Correia. Eu, na sexta-feira, estava conversando, aqui também, a gente estava fazendo um bate-papo com o Hélio Beltrão, e ele me contou, aí, no meio da nossa conversa, ele me contou que havia uma iniciativa de uma organização, de se organizar um grupo, né, uma associação, um instituto, não deu para entrar em detalhe, mas algo que representasse, vamos dizer assim, a batalha pelo retorno à legalidade, né? A gente vê, por exemplo, o grupo Prerrogativas aqui no Brasil, que virou um apêndice, ou sempre foi, né, um apêndice do PT, mas que se diz formado por juristas e defender as prerrogativas jurídicas, as prerrogativas dos advogados e a justiça. E isso não acontece na prática, a gente vê esse mesmo grupo apoiando uma agenda restritiva, uma agenda de violações, uma agenda de arbítrio. E aí surge essa iniciativa como talvez um contraponto, se restabelecer essa legalidade. O Leonardo Correia é quem está à frente dessa iniciativa e eu quero que ele traga a experiência dele para esse debate, porque isso é fundamental justamente nessa temática, talvez mais do que qualquer outra nesse momento, que é a temática de valores, a temática das liberdades, a temática da própria República. Leonardo. Obrigado pela pergunta, Cláudio. Eu fiz meu LLM nos Estados Unidos, na Universidade da Pensilvânia. E quando eu estive lá, eu participei da Federalist Society. A Federalist Society é uma organização de advogados, estudantes de direito que são conservadores ou libertários, e ela buscou juntar essas pessoas, porque o universo jurídico é muito contaminado pela ideologia progressista. E muita gente se sente acuado, se sente até meio que uma minoria dentro do ambiente, fica quieto, não fala nada. E a ideia é você poder ter um espaço para essas pessoas falarem e um espaço em que a gente possa tentar retomar o direito. Eu diria que o Brasil hoje está muito parecido com como estava os Estados Unidos no final da década de 70, início de 80, quando você tinha uma corte altamente progressista que julgou e criou a lei, ignorou o dispositivo legal, sucessivamente, como se a corte fosse um remédio pela incompetência do legislador. A nossa ideia é defender basicamente 3 princípios. 1, o Estado é feito para proteger a liberdade. 2, a separação de poderes é essencial para a Constituição. E 3, a função dos juízes é dizer o que a lei é, não o que eles acham que ela deveria ser. Então, essa é a nossa ideia. A gente tem um grupo super legal junto. A gente não quer fazer uma oposição sistemática aos progressistas, ao contrário de quem nos exclui do debate, nós queremos incluir, porque a gente acredita que o debate discute e decide, né? E teremos, obviamente, alguma atividade mais ativa perante o judiciário, como amicus curiae, ou assim que a gente tiver legitimidade também para tanto, de modo que a gente interesse essas 3 pautas, porque é fundamental que a nossa associação não gere uma dispersão. O risco de, eventualmente, defender pontos que são caros aos conservadores e não são aos libertários é criar uma cisânia, e aí a coisa não funciona. Esse foi o segredo do sucesso da Federalist Society nos Estados Unidos, que começou em 82. Eles demoraram quase 30 anos para mudar o cenário. Deixa eu pegar como gancho que você está falando, porque, inclusive, o próprio Constantino ali mencionou, né, o pessoal da esquerda democrata, né, a gente vê, e aí eu vou passar para o Arthur também, conhece bem o tema, hoje você tem uma produção acadêmica nos Estados Unidos muito forte, até daqueles ativistas históricos, progressistas, o pessoal que defende os direitos civis, movimento antirracista, uma produção acadêmica e uma resistência a essa agenda woke, quer dizer, uma produção crítica a essa agenda woke, dizendo como essa agenda que prega a intolerância, fingindo pregar a tolerância, a inclusão, ela prega o contrário, ela prega a intolerância e a exclusão, e ela está destruindo até as conquistas sociais que foram obtidas por esses movimentos ao longo da história americana, que é muito mais clivada nesse sentido aí. O movimento antirracista, por exemplo, realmente nos Estados Unidos a história, a experiência deles é muito diferente, absolutamente diferente da brasileira, né? Então, você viu nessa eleição também mulheres, negros, até indígenas apoiando essa agenda, latinos, imigrantes apoiando Trump. Arthur, tua avaliação pode inclusive dar esse contexto em relação ao que você acha dessa iniciativa aqui no Brasil, também se o Constantino depois quiser fazer a sua apreciação.
Então, Cláudio, eu acho que ela é essencial por um motivo que é, para mim, muito claro, antes de falar da questão do intervalo aí do wokeísmo, é que existe uma batalha hoje, quase que uma guerra civil judicial, que tem sido feita não só no Brasil, mas ela se estendeu para o mundo. Você pega o caso do Trump. O Trump, por exemplo, sofreu o que a gente chama de mega processos, ou assédio judicial, que é uma tentativa, através da utilização do judiciário, de criar ou enterrá-lo com uma série de processos criminais, um número ações, inúmeras ações da área criminal e enterrá-lo também em contas, né, de advogados criminalistas, ao mesmo tempo com inspeções da Receita Federal, que é aquele negócio clássico de um sistema comunista, stalinista, que utiliza o Estado além do seu, das suas funções. Mas isso não foi só com Trump. Se você olhasse o movimento, por exemplo, na Europa, você pega o que aconteceu na Alemanha. A AfD teve uma votação expressiva, ganhou, cresceu e tomou regiões como a Turingia, a Bavária, e ficou na frente de partidos de centro-direita e ganhou de lavada de partidos como os sociais-democratas e o Partido Verde, que é do atual primeiro-ministro alemão, que é o Olaf. Enfim, o que esses caras fizeram e pediram a quem? Ao Supremo. Eles entraram com um pedido constitucional, né, pedindo para que houvesse o banimento da AfD da política, baseado na questão que eles seriam da turma aí do bigodinho. Mas, enfim, então é uma tentativa de banimento. Aí, quando você vai ver as pesquisas sobre isso, em relação ao que a população alemã acha, você tem que uma esmagadora maioria não aceita, não acha que o banimento seja uma medida razoável. Acho que ele não deveria nem ser pensado. E dentro do Partido Verde e dentro do Partido Social Democrata, você também tem pessoas com números relevantes que são contra esse tipo de banimento. Aí você fala, bom, se foi na Alemanha, vou dar um exemplo aqui, em Lisboa. Algum tempo atrás, algumas semanas, teve um caso muito parecido com Black Lives Matter, com aquela a construção clássica, né, dos temas progressistas, que é um imigrante, ele foi parado numa revista, aparentemente ele correu, fugiu, a polícia foi atrás, ele apresentou uma faca, né, tentou uma faca e morreu com um tiro da polícia. Naquele momento, semanas depois, aparece quem? Uma ONG de combate ao racismo, de proteção aos imigrantes, dizendo que o caso era um caso de racismo. Bom, isso gerou uma polêmica, teve umas manifestações, aquele movimento clássico que você vê em vários lugares. E, a partir daí, o Chega, que é o partido de direita aqui, o André Ventura, teve um posicionamento favorável à polícia. Falou, olha, os caras agiram corretamente, salvo né, algum tipo de vídeo, alguma coisa contrária, e, de fato, a ação dos caras foram corretas. O que fez a esquerda aqui? Convocou uma manifestação, criou um abaixo-assinado com assinaturas falsas, cerca de 70 mil assinaturas, várias dessas falsas, inclusive pessoas que assinaram esse abaixo-assinado, Lenin, Mao Tse-tung e bom, eu esqueci o outro lá da Coreia do Norte. Então você vê que eram assinaturas falsas. Então você vê qual era o pedido desse abaixo-assinado? Que o Ministério Público investigasse o André Ventura por discurso de ódio. O que nós estamos vendo é a utilização pelo sistema woke do clássico, isso acontece muito no Brasil, da clássica combinação ONGs e domínio do sistema judicial. Né? Então, esse é um problema que nós temos, porque eles usam as ONGs como instrumento, né, de credibilidade ou de ação para dar legitimidade a determinadas ações. Volta e meia, no caso da Suprema Corte Brasileira, você vê que os amigos da Corte, né, geralmente, como é chamado em latim aí, a turma que eles convocam para ouvir sobre os casos, etc., eles acabam ouvindo e chamando as ONGs. Então você tem uma relação de utilização exacerbada dos direitos humanos, na sua extensão, que vai muito além daquilo que ele era planejado, nas suas diversas gerações aí, e isso vai sendo utilizado como arma. Isso é uma guerra civil que tem sido feita não só no Brasil, estou dizendo que é amplo, essa utilização é ampla. E esse é um problema que nós estamos enfrentando. E no Brasil, a visão que eu vejo é simples para mim, eu não sou advogado, mas até deixo o nosso especialista comentar, mas até onde eu me lembro, a nossa Constituição tinha uma grande vantagem, né? Que era o seguinte, a gente falava o seguinte, que o cidadão ele podia fazer tudo aquilo, exceto o que a lei proíbe. E o Estado pode fazer tudo aquilo que a lei permite. O que nós estamos vivendo hoje é o contrário. O Estado pode fazer tudo, menos o que a lei proíbe, ainda, porque é sujeito à interpretação, e o cidadão não pode fazer nada, a não ser aquilo que a lei permite. Ou seja, uma inversão enorme sobre a estrutura do Estado. Esse é um problema que vai ter que ser enfrentado, mas quando você vai por trás de todos esses movimentos, são duas frentes. É uma frente do wokeísmo, mas também tecnocrata. Lembrando que o Estado tecnocrata, ele foi pensado para você ter três grandes pilares: um grande comitê jurídico, um grande comitê econômico e um grande comitê técnico, cientificista, né, que fariam escolhas
para o cidadão, para otimizar a alocação de recursos. Então, esse é o modelo que você está vendo no mundo. Eu não acho que vai ser trivial, para fechar o pensamento aqui, não acho que vai ser trivial essa batalha, acho que a vitória do Trump é importantíssima, mas essa é uma batalha que ele vai ter, por exemplo, nos Estados Unidos, que enfrentar o Deep State, que tomou conta de certas engrenagens. E aí, quando você vai no Brasil, nós temos o mesmo problema, em diversas instâncias, não estamos falando apenas do judiciário na Corte Excelsa, não, nós estamos falando de uma série de burocratas e tecnocratas que, quando o presidente da República ganha, o tecnocrata burocrata, ele olha e fala, não vou fazer, não vou cumprir essa determinada ordem, manda para o TCU, joga para o Ministério Público. Ele tem uma série de instrumentos que ele inviabiliza o exercício de poder do presidente da República baseado numa pauta popular. Então, como se reage a isso? Nesse ponto, só se reage com uma transformação planejada, paciente, não são com aventureiros políticos, mas também com uma reação da sociedade e da direita para se organizar em movimentos que começam a defender critérios clássicos técnicos, formar gente, pleitear, e nesse ponto a associação é absolutamente relevante, porque ela começa a ganhar um corpo técnico e de fundamento teórico e de princípios jurídicos que vão, no final das contas, enfrentar essa ausência de princípios jurídicos que existe do outro lado.